Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos falar hoje sobre um assunto importante chamado pólipos intestinais. O que é o pólipo? Pólipo é uma estrutura tecidual que se expressa como uma proeminência circunscrita que aflora na luz intestinal. A definição é linda. Então, nada mais é o pólipo do que uma excrescência da mucosa. Então, está aqui, ó. É como se fosse uma lesão verrucosa. E ela aparece isolada ou múltipla na luz do colo. Tá? Então, são essas as lesões, pequenas lesões que aparecem. Qual é a importância disso? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, os pólipos, como é que eles podem se apresentar macroscopicamente? Eu olhando o pólipo. Esse pólipo pode ser céssio, ou seja, ele é uma elevação da mucosa. Então, você olha aquela mucosa, você vê como se fosse grosseiramente um morrinho naquilo ali, passando por cima. Então, ele é um céssio. À medida que ele vai crescendo, ele pode ir tracionando a mucosa. Essa mucosa vai fazendo microlesões e se transforma em pedículo, inicialmente subpediculados e depois pediculados. E o tamanho vai variando muito, pode ser difícil de você visualizar, às vezes ele tem 0,1 milímetro, tá? É bem pequeno, ou às vezes ele tem 4, 5, 10 centímetros dentro da luz intestinal. E eles começam, normalmente, a partir de uma célula única, e elas começam a se multiplicar ali de uma maneira monoclonal. O que é isso? É como se fosse um clone, ele vai multiplicando a própria célula e ela vai atingindo grandes dimensões. Normalmente, esses pólipos, eles iniciam no tecido glandular, por isso que eles se chamam, a maioria, de adenomas. E esses pólipos são os pólipos que a gente chama de pólipos neoplásicos. O que seria um pólipo neoplásico? É aquele que tem probabilidade de degeneração maligna, quer dizer, ela pode virar um câncer. Não é todo pólipo que pode virar câncer. Aproximadamente 5% dos pólipos tem a probabilidade de virar câncer. Esse é o nosso motivo da nossa aula, para a gente ver a importância desses pólipos. Então, a maioria inicia-se da mucosa, da parte superficial, da parte glandular. Pode vir da parte mais profunda. E eles que são de origem não epitelial, e eles vão causar abaulamentos na mucosa. Essas lesões normalmente são benignas, ou da musculatura, mioma, quer dizer, da musculatura, ou da gordura da submucosa, que são os linfomas. Eles são raros, são raros. Existem tumores de origem neuroendócrina também, mas isso não cabe hoje para a gente. A gente tem um pólipo também hiperplásico. Esse hiperplásico é o aumento do volume dessas células epiteliais. O pólipo hiperplásico não é pré-maligno. Ele não faz essa diferenciação para pré-maligno. Então, eu tenho a classificação. Os pólipos, eles podem ser malignos por si só. Então, eu posso ter uma lesão polipoide, que já é um câncer propriamente dito. Por isso que todo pólipo eu preciso ressecá-lo, que são os carcinomas, carcinoides. Carcinoide, essa terminação oide, quer dizer, semelhante ao carcinoma, porque antigamente achava que eles eram benignos. Hoje sabe-se que eles são malignos. Os tumores carcinoides são células cromafins, ele é mais comum no apêndice.
Mas, normalmente, ele é achado cirúrgico. Você vai submeter, o paciente faz apendicite, você vai submeter ele a uma outra cirurgia, você olha lá no apêndice, uma lesão acastanhada, normalmente, na ponta. Quando essa lesão é pequenininha, menor que 2 centímetros, você faz apendicectomia. Nas lesões maiores que 2 centímetros, às vezes você precisa fazer colectomia. Mas são cânceres já, e normalmente assintomáticos. O carcinóide pode aparecer em qualquer lugar do tubo gastrointestinal. O apêndice é mais comum, mas quando da clínica é mais comum ser no ilho. Os tumores carcinóides produzem alguns metabólitos muito semelhantes à serotonina. A serotonina faz rubor, faz vasodilatação, aumenta peristaltismo. Então, o paciente normalmente tem episódios de diarreia e rubor facial. É uma das características. Mas só que quando ele produz esse derivado da serotonina, ou a própria serotonina, você vai produzindo isso, quando ele chega no fígado, ele é metabolizado. Então, o paciente não tem clínica, porque ele metaboliza e inativa a serotonina no fígado. Para o paciente ter clínica desses tumores carcinóides, ele precisa ter metástase hepática. Por isso, o câncer é altamente maligno. Então, você tem um carcinóide de ilho, o ilho é mais comum da metástase, ele faz múltiplos implantes do fígado, esse fígado vai entrar em insuficiência, ele não vai conseguir metabolizar. Então, o paciente começa a fazer a clínica. Então, a doença carcinoide, quer dizer, o tumor carcinoide é mais comum no apêndice. Porém, a síndrome carcinoide, que é a presença do tumor, normalmente de ilho, com metástase no fígado. A serotonina, quando ela é metabolizada, ela é secreta na urina metabólico, que chama 5-desoxindolacético, ou DEA. Tá? É uma sigla. Isso é mais para vocês saberem que existe um tumor relativamente raro. O mais comum são os adenocarcinomas que aparecem no tubo gastrointestinal. E eu tenho as lesões benignas. Eu tenho os pólipos neoplásicos. Você lembra que neoplasia é tumor, não quer dizer que é câncer. Então, esses pólipos neoplásicos, eles têm chance de virar tumor, uma pequena porcentagem. Eu tenho os pólipos hiperplásicos, que são pólipos benignos, macroscopicamente eles são todos iguais. Eu tenho os pólipos amartomatosos. Amartoma é um pólipo do tipo angiomiolipoma, ou seja, ele tem componente muscular, ele tem componente de gordura e de vasos. E os pólipos inflamatórios ou reacionais, que também são benignos. Então, o único pólipo que tem probabilidade de virar são os pólipos, virar câncer, são os pólipos adenomatosos. Esse que a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. O pólipo não neoplásico, nós temos principalmente o pólipo hiperplásico e os pólipos inflamatórios. Os armartomas, eles são mais raros e, normalmente, eles estão ligados a várias síndromes. Tá? Um dos mais comuns não está ali, que é a síndrome de Turcot, que cursa com polipose e tumores do sistema nervoso central, mas o mais famoso que a gente tem é a síndrome de Peutz-Jeghers. A síndrome de Peutz-Jeghers são pólipos benignos que acometem todo o colo, pode aparecer em todo o tubo gastrointestinal, mas é mais comum no colo, associado à melanose cutâneo-mucosa, principalmente lábio. O paciente tem várias manchas enegrecidas no lábio. Então, essa é uma associação. Vamos lá. Os pólipos inflamatórios acontecem secundários ao edema e à retração normalmente cicatricial. Aonde a gente tem muito pólipo inflamatório é na doença inflamatória intestinal, principalmente na retocolite ulcerativa. Vocês vão ter isso lá na disciplina do gastro, quem já não teve. Então, é uma doença autoimune. O próprio organismo agride a mucosa. Os pólipos inflamatórios, eles são benignos, mas a doença inflamatória intestinal, a retocolite, é um processo inflamatório pré-maligno. Existe a chance de ter um tumor. Não pelo pólipo.
Os pólipos hiperplásicos, tá? Que podem ser múltiplos, mas normalmente são pólipos pequenos, pólipos benignos, e é por alguma agressão local daquilo ali. Normalmente, eles são pólipos ligeiramente elevados a pólipos sésseis, mas são pólipos benignos. O hamartoma, aqui é um exemplo que eu falei do pólipo pediculado, aqui o pedículo. Ele começa na mucosa e ele vai pesando a mucosa, então ele estira a mucosa. Essa mucosa aqui normal, esse tecido é normal, ele vai fazendo microlesões e vai fazendo um processo inflamatório local naquilo ali, faz um grau de fibrose, e ele fica como se fosse isso aqui, parece um cogumelozinho, aqui fica preso na mucosa. Então, isso é posterior à ressecção. É um tamanho usual, ó, ele tem mais ou menos aqui 2 centímetros, 2,5 centímetros. Aqui o pólipo de Peutz-Jeghers, que são pólipos benignos, são hamartomas, tá? Podem ter associação com outras neoplasias malignas, e aqui ele mostrando a melanose da mucosa, as manchas enegrecidas da mucosa. Agora, nada é tão simples. Então, a gente tem a origem, agora é um momento importante da gente começar a discutir. Nós vamos falar agora do pólipo, que é o pré-maligno, é o pólipo adenomatoso. Existe uma história familiar. Então, a família, meu pai tirou um pólipo adenomatoso. Os filhos, em um determinado momento da vida, vão ter que fazer colonoscopia para avaliar se eles têm aquele pólipo também. Então, tem uma história familiar. Todo pólipo, essa é a classificação histológica. Então, eu tenho os adenomas, que são os pólipos adenomatosos. A gente chama ele de adenoma. Adenoma tubular, adenoma túbulo viloso e o adenoma viloso. Então, aqui mostrando para você, ó, os adenomas tubulares, onde aparece o túbulo, porque todo pólipo, veja bem, isso originou da mucosa. Na mucosa eu tenho vilosidade, na mucosa eu tenho glândula, e na mucosa eu tenho os túbulos que ligam essas glândulas às vilosidades. Então, eu tenho tudo isso no meu componente, porém, um vai preponderar. Então, eu posso ter um pólipo adenomatoso simples, que é o que apresenta menor probabilidade de câncer. Eu posso ter um adenoma tubular, posso ter um adenoma túbulo viloso, onde empata o número de túbulos e vilosidade, e eu tenho um pólipo que vai ter muito mais vilosidade. Então, o que aparece mais, vocês estão vendo? Aqui aparece mais túbulo, aqui aparece a região glandular e alguma vilosidade, mas aqui eu só vejo a vilosidade. A neoplasia maligna, a evolução para o câncer, entre uma das características histopatológicas, é a presença da vilosidade. Então, quanto mais vilosidade, maior é a chance dessa lesão virar câncer. Então, os pólipos adenomatosos são os mais benignos entre todos. Depois, os tubulares, depois, os túbulos vilosos, e o pior de todos é o adenoma viloso. Hoje, o adenoma viloso é considerado câncer in situ. Câncer in situ. Para eu falar que esse câncer... O que é um câncer in situ? É aquele que não ultrapassou a membrana basal. Ele é in situ porque ele ainda não dá metástase. A vascularização e as estruturas linfáticas, elas ficam abaixo da membrana basal. Se o câncer não invade a membrana basal, esse câncer não é inicial. Então, só pode vir presença de adenocarcinoma no pólipo. Eu tirei o pólipo. Esse adenocarcinoma não ultrapassa a membrana basal. Então, essa polipectomia que eu fiz por colono foi curativa. Então, isso é um dado importante. Então, essa é a diferença. Então, quanto mais vilosidade, maior a probabilidade de degeneração maligna.
Então, os pólipos podem ser adenomatosos, adenomas tubulares, túbulo-vilosos e os adenomas vilosos. O que faz ele virar um câncer é a presença da displasia. Isso é um outro dado importante. Então, quando você manda para a patologia, ele vai falar para você o grau de displasia. Então, ele vai falar assim, se é um adenoma tubular com displasia leve. Isso aí vai levar mais de 10 anos se for virar câncer. Displasia moderada e, finalmente, a displasia acentuada ou displasia grave. Essa lesão é a que apresenta maior propensão à degeneração maligna. Então, o pior seria o adenoma viloso com displasia grave ou displasia acentuada. Hoje, existe um tipo de adenoma chamado de adenoma serrilhado. Quando você olha a mucosa, aquela mucosa, eles chamam de serrilhado porque vem de serra. Você já viu a serra que tem um montinho de dente? Aquele pólipo, parece que um pedaço da mucosa, normalmente eles são pólipos ligeiramente elevados, ele eleva um pouquinho, e eles são todo irregular. Por isso que ele tem esse nome de adenoma serrilhado. Ele tem uma maior probabilidade de degeneração maligna também, superior aos adenomas vilosos. O adenoma serrilhado é mais comum no sigmoide, que é onde é mais comum os tumores, que é na junção reto-sigmoide. O pólipo pediculado, você vê que tem um pedículo. E o pólipo céssio, você vê que ele não tem, ele está aderido à mucosa. Isso aqui tudo é peça cirúrgica. Mostrando os pólipos. O adenoma viloso ele tem uma característica macroscópica importante. Ele é bem irregular, ele é grande, grandes dimensões. O que dá esse diagnóstico é histopatológico. Mas, às vezes, na macroscopia, só de você olhar na coluna, você consegue falar. O que eu não consigo diferenciar na visão do colonoscópico é a diferença entre os tumores, os pólipos adenomatosos, do pólipo hiperplástico do câncer in situ. Eu não consigo diferenciar isso. Por isso que o tratamento é a ressecção cirúrgica com posterior análise histopatológica. Quais são os pólipos que têm maior propensão a virar câncer? Então, nós já sabemos que quanto maior a velocidade, maior é a chance. Quanto mais displasia ele tiver, maior a probabilidade do câncer. Óbvio, tamanho é um troço importante. Os pólipos acima de 2 centímetros têm maior probabilidade de câncer. Então, são esses os 3 principais fatores: vilosidade, displasia e o tamanho. Tá? Olha em vermelho. Só tem câncer quem tem o pólipo? Não. Existem os pólipos de origem. Normalmente, para você ter um câncer, é multifatorial. Existem vários fatores que predispõem ao câncer. Obesidade, sedentarismo, tipo de dieta, tá? Bebida alcoólica, tabagismo, são todos fatores que estimulam a displasia e a formação do câncer. A teoria é sempre multifatorial. Porém, quem tem pólipo adenomatoso tem 10 vezes mais chance de desenvolver um câncer que uma pessoa que não tem nada. Tá? Então, por isso que tem que se tomar cuidado dos pacientes que têm os pólipos intestinais. Normalmente, um pólipo, quanto tempo leva? O cara tem um pólipo. Quanto tempo leva para ele virar um câncer? De 10 a 15 anos. Então, esse é um dado importante. Todo pólipo adenomatoso vai virar câncer um dia? Não. Probabilidade é baixa, 5%. Mas esse 5% faz com que seja 10 vezes maior do que as pessoas que não têm câncer. Então, quem tem pólipo tem que retirar o pólipo. Mas se o pólipo for hiperplásico, se o pólipo for hiperplásico, você vai tirar um, ele é hiperplásico, acabou, fim, ele vai acompanhando isso aí
com o tempo. Mas é doença benigna. Eu tenho um outro tipo de pólipo, que é o adenomatose familiar. São pólipos múltiplos. A pessoa tem pólipo no intestino todo, tá? Esses pólipos, normalmente, tá? Tem probabilidade de virar câncer. E é um câncer que aparece jovem. Então, paciente que tem polipose adenomatosa familiar, muito difuso, esses pacientes, inclusive, deve ser avaliado a colectomia precoce. Então, tem paciente que faz colectomia muito jovem. Vamos lá, uma pergunta. Ele ultrapassou a membrana basal, como procede? Devo fazer uma pararetina? Não, você trata ele como câncer. Aí eu tenho... Porque para você operar um câncer, Diego perguntou. Pergunta interessante. Eu tiro um pólipo. Vamos lá, acho que eu tive mais uma pergunta aqui. Aí, André, vamos falar nisso agora. Tirei um câncer. Tirei o pólipo. Que aconteceu? Aí o pólipo veio. Pólipo adenomatoso. Acabou. Está tratado, fim, esquece desse pólipo. O pólipo veio. Presença de adenocarcinoma. Não ultrapassa a membrana basal. Polipectomia foi curativa. Próximo passo. Presença de adenocarcinoma invasivo. Pronto. Fala que meu pólipo era um câncer. Ou ultrapassou a membrana basal, não importa, mas era um pólipo. Próximo passo. Estadiamento do câncer. Esse paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. Ponto. A princípio. Então, primeira coisa, eu vou estadiar esse paciente. Como é que eu estadio? Os tumores do cólon, eles dão principalmente metástase para linfonodo, cadeia linfonodal. Então, se ele for a cadeia linfática, ele segue o trajeto do vaso. Ele segue o trajeto do vaso. Quem vasculariza o lado esquerdo é a mesentérica inferior. Vocês lembram lá da aula do tio Emílio, lá que deu aula de anatomia para vocês. Segue a mesentérica inferior e termina na aorta. Então, eu tenho que tirar o tumor, tenho que tirar todos os linfonodos da artéria mesentérica inferior e região paraórtica. Então, normalmente, eu ligo a mesentérica inferior lá na saída da aorta e tiro todo aquele colo. Vocês lembram da anatomia também, que tem a arcada de Riolan, a cólica esquerda anastomosa com a cólica média, que é ramo da mesentérica superior. Então, eu posso ter linfonodo até na metade do cólon transverso. Por isso que o tratamento do câncer, além de eu tirar o tumor, eu tenho que tirar essa cadeia linfática. Senão, essa cadeia linfática vai ser fonte de metástase à distância. O local de metástase à distância mais comum, fígado, que vem pela veia porta, e depois, se ele passar por ali, chegar no coração, ele vai bombear e vai mandar para o pulmão. Então, fígado e pulmão são os dois locais mais comuns de metástase à distância. Então, eu tenho a metástase para linfonodo, a metástase hepática e a metástase pulmonar como as mais comuns. Eu posso ter metástase para um monte de lugar, inclusive cérebro, mas disparado pulmão e fígado. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou estadiar pré-operatório. Então, primeira coisa, tomografia, tórax e abdômen, com contraste. Aí eu vou olhar, ele fala assim, olha, pulmão normal, fígado está normal, e tem alguns linfonodos infartados peritumorais. Então, eu tirei do sigmoide, ele vê, ó, tem uns linfonodos aqui perto do sigmoide. Conduta, cirurgia. Vou operar esse paciente. E qual é o tratamento do tumor de sigmoide? Colectomia esquerda. Eu vou tirar a parte do sigmoide, o colo descendente e metade do transverso, por causa da drenagem linfática. E vou anastomosar o transverso, vou juntar o transverso com o reto lá embaixo. Eu tenho que fazer isso tudo, mesmo que o tumor já desapareceu, mas era um tumor invasivo que tinha ali. E faz essa linfadenectomia. Posteriormente, eu vou avaliar quimioterapia. Radioterapia para câncer local. Então, quanto que eu faço radioterapia? Carcinoma epidermóide canal anal, carcinoma de próstata, porque a próstata é fixa. Colo não tem como eu fazer radioterapia.
Eu não consigo queimar linfonodo, eu não vou conseguir queimar, então é quimioterapia. Normalmente você associa a quimioterapia, mas aí depende do estadiamento. Não, não tá. Tirando a drenagem linfática, pode dar linfedema? Não, porque eu só tiro a drenagem linfática do colo que eu tiro. O seco ascendente, metade do transverso, continua com a drenagem linfática dele normal. Então, não acontece isso, não. A ressecção é em bloco. E a ressecção entra toda a cadeia vascular e linfática. Eu tiro a peça toda. Ok? Então, isso é um dado importante. O quadro clínico no pólipo? Normalmente assintomático. Pólipo não dá sintoma. Pensa, você tem uma verruga no braço. Qual é a clínica disso? Nenhuma. Tá? Então, normalmente, eles são assintomáticos. Quando tem clínica mais comum, aquele pólipo pesa e faz lesão da mucosa em volta. E o paciente faz enterorragia. Enterorragia. Os adenomas vilosos, por ser rico em vilosidade, e a vilosidade vem daquela mucosa, eles secretam muito exudato, rico em proteínas até. E o paciente faz diarreia com muco. Então, fica igual aqueles catarrinhos, aquelas espuminhas junto com as fezes. Então, é uma das características do adenoma viloso, tá? Mas disparado, quando eu tenho clínica, a enterorragia é o mais comum. Não é em grande quantidade. Às vezes é semelhante à hemorroide, o paciente faz hematoquesia, ele sangra um pouquinho, acumula na ampola retal, ele vai evacuar, ele sangra junto com as fezes e confunde um pouco com a hemorroide. Hereditariedade é um dado importante. Existe sempre a história familiar, cerca de 30%. Se você, na sua família, tem alguém que teve um pólipo adenomatoso, você tem pelo menos 30% de chance de ter também. Aqui a gente mostrando, então, olha só os pólipos. Esse paciente não tem jeito. Quando tem tanto pólipo assim, olha isso aqui. Não tem jeito, o tratamento é colectomia. Tem que tirar esse pólipo. Porque pensa bem, se um aumenta em 10 vezes, imagina ele tendo um monte daquele. Então, a probabilidade de degeneração maligna é muito grande. Aqui mostrando como é que é retirado. Aí são colonoscópios, lembra que eu mostrei para vocês. Isso é uma alça diatérmica. Essa alça aqui é de metal, esse pedacinho aqui é de plástico e aqui é de metal. Então, eu laço esse pólipo e cauterizo a base do pólipo e resseco esse pólipo. Posteriormente, eu vou com essa mesma alça, abraço o pólipo e tiro o colonoscópio. Quando eu tiro o colonoscópio, o pólipo vem na ponta dele. Esse é o grande tratamento. Hoje eu deixei uma aulinha curta, porque eu sei que a maioria vai viajar. Então, deixa eu só interromper o compartilhamento para a gente conversar. Então, o que é um dado importante? O que a gente tem que ficar? Porque a dúvida é o seguinte: todo mundo, a maioria de vocês, ou ouviu ou vai ouvir, que o Ministério da Saúde, isso é mundial, a Organização Mundial da Saúde, fala que todo mundo deveria fazer pelo menos uma colonoscopia durante a vida. E a idade, 42 anos é a idade. Por que isso? Isso é controverso. Tá? Hoje há um consenso, inclusive no Brasil, de acima de 42 anos, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, fazer uma colonoscopia. Isso é para detecção ou do câncer precoce ou do precursor do câncer, que é o pólipo adenomatoso. Por que isso é controverso? Porque o câncer de cólon, apesar de ser um câncer um dos mais comuns, ele não é endêmico na população. Por exemplo, o povo japonês ele tem câncer gástrico endêmico, relacionado principalmente com a alimentação. Tanto é que o cara que é japonês, nasceu no Japão e muda para São Paulo, vai morar lá na Liberdade,
a chance dele ter câncer de estômago é baixa, é semelhante ao brasileiro. Então, acham que é o meio que ele vive no Japão que acaba predispondo ele. É mais um fator para ele ter câncer, além da raça oriental dele, que era o que se acreditava. Então, fica, primeiro, meu pai teve câncer de colo. Pronto. Já mudou a história. Você tem uma história familiar de câncer de colo. Você deve fazer colono? Sim. Quando eu mostrei a curva que pareceu um pólipo até ele virar câncer, é em torno de 15 anos. Então, qual é o consenso ideal? Meu familiar direto teve câncer com 50 anos. Quando eu devo fazer uma colonoscopia? Com 40 anos, 10 anos menos. Tá? Então, isso é o ideal, tempo direto. Por quê? Porque eu tenho agora um fator importante. Quem tem pólipo na família deve fazer em algum momento, não precisa esperar 42 anos. Se for polipose familiar, juvenil, não tem jeito. Esse cara vai fazer endoscopia com 10 anos de idade, porque a degeneração maligna aparece com 20, 30 até 40 anos, mas normalmente na casa dos 20. Então, quando tem muito pólipo, você acaba indicando a colectomia já preventiva do câncer nesse paciente, porque a taxa é muito elevada do câncer. Então, aí eu fiz uma colono de um pólipo. Tirei o pólipo hiperplásico, pólipo inflamatório. Por que eu faço isso? Nada, conduta expectante. Eu tenho que fazer colono de novo daqui a algum tempo? Inicialmente, não. Não tem necessidade. Esse pólipo é benigno. Ah, mas eu posso desenvolver um pólipo adenomatoso? Pode, mas a incidência é muito baixa. Agora é o contrário. Eu fiz uma colono, tinha um pólipo de meio centímetro, eu ressequei o pólipo. Adenoma tubular, displasia leve, acabou, está curado, mas ele tem uma lesão. Próximo passo, repetir essa colonoscopia com 1 ano de preferência, no máximo 3 anos. Por quê? Porque o pólipo começa, lembra que eu falei no início, de uma célula. E eu posso não ver, pode passar desapercebido. E o pólipo ser pequeno demais e eu acabar não vendo. O pólipo ficou escondido por baixo de uma secreção. Então, o ideal é eu fazer. Fiz daqui a 1 ano. Esse paciente não tem pólipo. Não tem mais pólipo aqui, não vi pólipo nenhum. Aí, quando que eu faço outro exame? 3 anos. Fiz com 3 anos, não tem exame, não tem pólipo nenhum. 5 anos. É 1, 3 e 5. Depois ele vai fazer a cada 5 anos. Paciente não tem o pólipo, refez daqui a 3, 5 anos, não tem um pólipo de novo, 5 anos é o tempo. Tá? Então, é essa que é a conduta. Não precisa ficar desesperado. Minha família nunca teve câncer de intestino, ninguém teve câncer de colo, ninguém teve pólipo, ninguém teve nada. Por que eu tenho que fazer colono? Então, essa é a discussão. A taxa desse paciente de desenvolver câncer é 0,0001% de câncer de colo. Você não tem uma história importante. Por isso que é controverso. Porém, o que outros defendem é o seguinte, mas o pólipo é visível e a retirada do pólipo inicial é curativa, é um procedimento relativamente simples. Então, por que não fazem todo mundo? Por um simples motivo, custo-benefício. Um exame, uma colonoscopia, sai pelo menos para pagar 200, 250 reais o gasto de um exame desse. Agora, multiplica pela população do Brasil, a gente vai ter uma ideia do custo, que custa só fazer uma colonoscopia. Então, você tem que avaliar, baseado em evidências, a necessidade ou não da colonoscopia. Cadê? Mantenho. Após a retirada do pólipo adenoma viloso, devo fazer colono de quanto em quanto tempo após a retirada? Mantenho o mesmo período de tubo, 1, 3 e 5, mantenho o mesmo tempo, 1, 3 e 5. Tá? 1, 3 e 5. Hoje, algumas coisas mudam, né? Eu falei de um termo bem grosseiro para vocês.
não passou da membrana basal, você fica, mas às vezes fica na dúvida. A microscopia eletrônica é o melhor, porque ele pode até tocar a membrana basal e ultrapassar até 1000 micras. Tá? Até 1000 micras você considera câncer in situ, porque a vascularização, a microcirculação, a angiolinfática, fica abaixo de 1000 micras da membrana basal. Então, você tem uma invasão até 1000 micras, hoje é considerado curativo ainda, é considerado CA in situ. Mas aí eu preciso de... Quando seria alternativo? Peraí, não entendi. Em relação ao exame de rastreio, qual é o valor de sangue oculto nas fezes? Eu detesto história de sangue oculto nas fezes. Então, bom que você falou o que acontece no sangue. Vamos falar do câncer do colo um pouquinho, então. Eu tenho câncer no colo do lado esquerdo e o câncer do colo do lado direito. Quando eu falo esquerdo, é reto, sigmoide, descendente até metade do transverso. Lado direito, certo, ascendente até a metade do transverso do lado de cá. Eles têm características diferentes. O reto, o do lado esquerdo, cresce para dentro da luz. Então, ele vai fechar. Então, a clínica do lado esquerdo é sangramento vivo, não é vultuoso esse sangramento. Normalmente, ele sangra, acumula na ampola retal, o paciente sente vontade de evacuar, ele vai evacuar e ele elimina as fezes com sangue. Ele fala assim, está cheio de pedaço de sangue que eu tô. Isso você tem que pensar em câncer. E ele fecha e o paciente faz um quadro de abdômen agudo obstrutivo, que nós vamos ter aula disso no oitavo. O do lado direito, ele cresce para fora da luz. Então, tumor de seco, de ascendente, ele cresce para fora, ele é centrífugo. Então, primeiro, ele dá massa palpável. Esse tumor vai crescer e você vai palpar ele bem precoce. Outro, como ele cresce para fora, ele irrita a serosa e aumenta o peristaltismo. O paciente tem muita diarreia. E ele cresce para fora, mas ele cresce um pouco para a mucosa também. E fica fazendo microlesões da mucosa, microcerações da mucosa. E essa mucosa vai sangrar. Mas é um sangramento em muito pouca quantidade. E ele é absorvido. Então, ele não chega a eliminar pelo ânus esse sangue. Mas esse sangramento crônico leva o paciente à anemia. E essa é a tríade clássica do tumor do cólon direito. Massa palpável, diarreia e anemia. Então, são os 3 pontos importantes. Então, se você pega um paciente idoso que tem anemia, colonoscopia nele. Tem que pedir. Não precisa pedir sangue oculto nas fezes. Sangue oculto nas fezes é o cara olha no microscópio e vê um pedaço de massa. Pode ser qualquer coisa isso. Então, ele até... Eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu nunca pedi pesquisa de sangue oculto. Eu peço a coluna, eu não peço coluna. Tá? Se você comer carne, beterraba, qualquer coisa vermelha, pode simular o sangue oculto nas fezes. Se você tiver cárie dentária, pode simular. Tanto é que você tem que fazer uma dieta antes, você não pode comer carne, não pode comer uma série de coisas. Se você tiver doença inflamatória intestinal, se tiver doença inflamatória do estômago, gastrite, duodenite, você pode ter pesquisa de sangue. Então, há um mundo muito grande, é uma justificativa que você faz. Mas a justificativa melhor é paciente idoso com anemia. Tá? Você tem que investigar esse paciente. Não entendi essa pergunta, não. Repete. Quando seria alternativa colono? Como assim? Na verdade, o sangue oculto não é alternativa à colono. Ele entra como rastreio. Você pode pedir, mas você pode ter um tumor e não ter sangue oculto nas fezes positivas. O mais comum, você tem sangue oculto nas fezes positivas e não tem nada. Tá? É o mais comum. Ok? Então, é suspeita. Ele não supre. Outra coisa que eles está evoluindo hoje é a colonoscopia virtual.
O que é uma colonoscopia virtual? É uma tomografia computadorizada. O paciente bebe bário, que é um contraste natural, espera lá 4, 5, 6 horas até aquele bário chegar no colo todo. E você põe o paciente num tomógrafo. Quando você põe num tomógrafo, você vai cortando e o cólon está todo cheio. E você hoje tem softwares que você reconstitui esse colo em 3D. Então, você consegue visualizar esse colo. Porque qual é o problema da colono? Colono não é um procedimento isento de complicações. Primeiro, que quando eu passo um aparelho por dentro do colo, eu estiro o colo e dá muita cólica. Então, o paciente tem que fazer isso anestesiado, entre aspas. Essa anestesia é uma sedação profunda. Então, o paciente... Mas o que eu uso para fazer sedação profunda? Anestésico venoso. O mais usado hoje, midazolam, que é um derivado do diazepam, e o fentanil, que é derivado opioide, veio lá da cocaína. Então, são os dois anestésicos venosos que a gente faz. Qual é o problema do anestésico venoso? Faz depressão respiratória, dose dependente. Quanto mais você aprofundar, maior é a depressão. Então, quando eu faço colono, normalmente eu anestesio meu paciente. Então, eu faço a dose. Quando o Joy chega, se o paciente toma benzodiazepínico, que é um troço comum, o paciente toma, no nosso país, tomar diazepam à noite porque ele não consegue dormir, aí ele vai lá e toma um diazepam. É igual bebida alcoólica. Você faz resistência ao álcool, como você faz resistência ao benzodiazepínico. Então, uma droga, a dose que eu ia fazer de 5 a 10 miligramas, eu tenho que fazer 20 miligramas para ele dormir. Aí o que vai acontecer? Com a dose elevada, eu posso fazer mais depressão respiratória nesse paciente. Então, é uma complicação. Então, esses pacientes que usam muito, têm muita sensibilidade, o anestesista vem comigo. Eu preciso do anestesista para fazer essa coluna aqui, que eu não consigo sedá-lo com segurança sozinho. Então, primeira complicação, depressão respiratória. Se ele não respirar, ele morre. Outra complicação, eu vou pegar o colo, que é cheio de curva, e vou ficar passando aparelho ali dentro. Grande complicação disso, perfurar o colo. Então, eu posso perfurar o colo do paciente. Olha só, se eu perfuro o colo e eu não vejo, ou essa perfuração é tardia pelo estiramento, o paciente volta com abdômen agudo perfurativo, pode ser necessário fazer uma colostomia. Olha quanta complicação eu estou fazendo com esse paciente. Por isso que isso tudo tem que ser avaliado. Então, uma das opções é a colonoscopia virtual, que é essa reconstituição em 3D. Lógico que não é igual a coluna. A coluna tem uma visão direta. Eu passo um aparelho que é igual um microscópio. Aquilo aumenta em 20 vezes a qualidade da mucosa. Eu posso corar essa mucosa, eu posso alterar com um programa de computador essa mucosa que me permite ver pólipos menores. E eu posso tirar fragmento. A colonoscopia virtual não me tira fragmento. Eu vejo um pólipo lá que pode passar desapercebido pequeno, mas os pólipos maiores eu vejo muito bem. Mas aí ele acaba tendo que fazer colono para fazer a biópsia. Mas é uma das alternativas para você fazer. Mas hoje, o consenso hoje no Brasil é colonoscopia com 42 anos. Tá? Mas você não consegue fazer isso, atingir a população toda com isso, por causa de marcação e gasto nisso. Ok?